Deuteronômio, capítulo 8, vamos ler todo o versículo, que diz assim: Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabe, pois, no teu coração, que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e o temeres, porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de água, de fonte, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas. Terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel. Terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela. Terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno. Para não suceder que, depois de teres comido e estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa de servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto, de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira. Que no deserto te sustentou com o maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, e afinal, te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram estas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é bom, Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e andares após outros deuses, e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós, outros que perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Podem sentar, amados. Nós vamos, amados irmãos, adentrarmos aqui para ganharmos tempo, depois no final nós cantaremos outro hino. Meus amados irmãos, a nossa mensagem de hoje tem como tema o seguinte: não te esqueças do deserto, parte 1. Domingo nós concluiremos, não é, esta mensagem, finalizando assim as mensagens nas quartas-feiras, que tem como título geral
peregrinando pelos desertos da vida. Então a mensagem de hoje é: não te esqueças do deserto. Parte 1. Irmãos, a história da redenção, como as Escrituras nos mostram, começa com o chamado de Abraão lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 2. Quando Deus manda que Abraão deixe a sua parentela e vá para uma terra que o Senhor promete dar a ele. Então, lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2, Deus promete a Abraão uma terra, uma nação, um nome e uma bênção. Tudo que foi prometido pelo Senhor foi cumprido pelo Senhor. E o texto aqui que nós lemos, aqui em Deuteronômio, registra um momento em que Israel está à beira, prestes a entrar na terra prometida, após a peregrinação de 40 anos no deserto. Moisés, aqui no livro de Deuteronômio, ele faz alguns discursos para relembrar o povo o que Deus já havia feito e o que ele poderá fazer ainda para o povo. Por isso, amados, esse texto que nós lemos aqui é uma exortação de Deus e das suas bênçãos, principalmente quando nós atingimos a prosperidade. Deus, por intermédio de Moisés, foi bem claro aqui no capítulo 8, texto este que nós lemos aqui em Deuteronômio. Por isso, amados, nós não devemos esquecer nunca do deserto, pois nós estamos ainda peregrinando, mas há muitas coisas que nós não devemos esquecer. Assim como aquele povo foi exortado por Deus, mesmo depois de Deus nos dar várias vitórias, fazer com que prosperemos espiritualmente ou fisicamente, nunca esquecermos daquilo que já enfrentamos ou que ainda enfrentaremos nos desertos da vida. E eu quero destacar aqui hoje, pelo menos, duas verdades que tem como base nesse tema. Não te esqueça do deserto. Em primeiro lugar, não devemos esquecer que somos filhos de Deus no deserto. Aqui, amados, em Deuteronômio, capítulo 8, nos mostra Moisés exortando o povo, antes de entrar na terra prometida, 3 elementos essenciais que Israel precisava e conquistaria e desfrutaria da terra prometida. Quais são os elementos essenciais que nós podemos ver aqui nesse capítulo 8? Era ouvir a palavra de Deus, lembrar-se da palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. E conosco também, amados, não é diferente. Nós estamos ainda peregrinando. Esses 3 elementos ainda são essenciais para nós termos uma vida cristã bem-sucedida e satisfatória nos dias de hoje. Ou seja, ouvirmos a palavra de Deus, lembrarmos da palavra de Deus e obedecermos, colocarmos em prática a palavra de Deus. Ao andar neste mundo, não temos como progredir sem a orientação de Deus. Não temos como progredir sem a proteção de Deus. Não temos como progredir sem a provisão de Deus e também termos uma boa memória, lembrando sempre daquilo que Deus já fez em nossas vidas
e ainda continuará fazendo, como Moisés exorta aqui ao povo antes de entrar na terra prometida. Neste capítulo aqui, amados, no capítulo 8 de Deuteronômio, o texto que nós lemos, Moisés nos ordena 2 vezes lembrar do que Deus já fez e 3 vezes nos admoesta a não esquecer. Veja que coisa interessante. Veja aí no capítulo 8, versículo 2 e versículo 18. Moisés ordena 2 vezes a estarmos lembrando tudo aquilo que Deus já fez e continuará fazendo. Veja o que é que diz. Recordar-te-ás, olha só, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. E o versículo 18 também diz, olha, antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Então, só aqui nesse capítulo 8 de Deuteronômio, Moisés exorta e ordena o povo a lembrar 2 vezes do que Deus fez e o que Deus ainda continuaria fazendo. Mas também ele lembra 3 coisas, ou 3 ocasiões, para o povo não esquecer. Lembrar, é interessante, ele manda lembrar e ele ainda reforça, não se esqueça. Versículo 11, versículo 14 e o versículo 19. Veja o que é que diz. Versículo 11. Guarda-te, não te esqueça do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno. Versículo 14. Se eleve o teu coração e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito. E o versículo também 19. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares a prol outros deuses e o servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis. Então, aqui, amados, nós podemos ver que não devemos esquecer que somos filhos de Deus, que estamos peregrinando nos desertos da vida. Moisés, aqui como também aquele povo ali que ia entrar na terra prometida, estava ainda caminhando, Moisés diz 2 vezes, lembra 2 vezes, para que eles não esqueçam. Que se lembrem que Deus fez por eles e que ainda há de fazer. E não esqueçam de nada, pois Deus, Ele continuará sendo bondoso para com o seu povo que está caminhando pelo deserto. Por isso, amados, aqui Deus dá os ensinamentos a Moisés que 3 coisas eram essenciais para que Israel conquistasse e desfrutasse da terra prometida. Eles deveriam ouvir a palavra de Deus, lembrar da palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Era só isso que Deus queria. E o resto deixasse com Deus. Ouçam a minha palavra. Lembrem-se da minha palavra. E obedeçam a minha palavra. Que com certeza eu vou cumprir na vida de vocês e vou adentrar vocês na terra que eu prometi. E conosco também não é diferente, amados, nos dias atuais. A mesma exortação é: ouçam a minha palavra. Lembre-se e eu me obedeço. Coloque em prática. Então, amados, e Moisés aqui, ele vai ressaltar 4 maneiras que Deus realizou por Israel e que realiza por nós hoje. Quando Deus procura nos amadurecer e preparar para aquilo que Ele tem planejado por nós. Assim como Ele realizou
esses ministérios, por intermédio de Moisés, ele também realiza em nossos meios para nós amadurecermos e prepararmos para aquilo que Deus já tem planejado por nós. Que ministérios foram estes? Aqui do versículo 1 ao versículo 5, Deus não quer que nós não esqueçamos que somos filhos de Deus, mas Deus, ele realiza aqui na voz de Moisés, nas palavras de Moisés, que por intermédio de Moisés, Deus realizou 4 ministérios no meio dele. Primeiro, Deus provou o povo. Segundo, Deus ensinou o povo. Deus cuidou do povo. E Deus também disciplinou o povo. Vamos ver cada parte dessa. Primeiro, Deus provou o povo. E Deus nos prova também nos dias atuais. O versículo 1 e o versículo 2. Veja o que é que diz. Cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento aos vossos pais. Aí ele vem, olha, recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Para quê? Para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, o primeiro ministério que Deus realizou durante esses 40 anos, durante o povo ali, na peregrinação no deserto, foi que Deus provou o povo para saber o que estava no coração do povo. Irmãos, o deserto, como disse já certo autor, foi uma grande escola para o aprendizado de Israel. Ali o povo foi provado por Deus durante o período de sua peregrinação em direção à terra prometida. Por que, amados, Deus faz isso? Ele fez com o povo lá de Israel e fez com o povo durante toda a trajetória do povo de Deus aqui na terra e continuará também fazendo conosco até a volta do Senhor Jesus Cristo. Deus sabe, amados, o que há dentro do coração dos seus filhos, mas nem sempre seus filhos o sabem ou querem saber. Mas Deus mostra a eles o que há dentro dos seus corações. Por isso que é importante você o quê? Como eu falei anteriormente, ouvir a palavra de Deus, lembrar a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Sabe por quê, amados? Quando nós ouvimos a mensagem de Deus nas Escrituras, Deus mostra o que há dentro dos nossos corações. Porque a palavra de Deus é a nossa vida. E mostra o que há dentro dos nossos corações. Tem muitas pessoas que não querem ouvir ou não desejam. Sabe por quê? Porque Deus vai mostrar através da mensagem bíblica. Porque Deus, ele prova o seu povo através, quando o povo ouve a sua palavra, Deus mostra a sua vontade e nós, como povo de Deus, muitas vezes nós não obedecemos. Foi assim com o povo de Israel. Porque Deus, amados, é o único que sonda as mentes e os corações. Eu estou pregando essa mensagem aqui nesta noite. Primeiramente, Deus falou comigo. Ele sabe o que há dentro do meu coração. Eu não sei o que há nos corações dos irmãos ou daqueles que estão me ouvindo. Mas eu creio, por isso é que eu prego, como digo Davi, porque Deus está permitindo que eu fale essa mensagem, porque é para que o povo ouça, se desperte de algo que está vivendo, que não está agradando a Deus, e Deus está nos provando.
Sabia disso, irmãos? A vida cristã, amados, é uma escola. Nós vamos morrer, ou se Cristo voltar, nós vamos viver aqui no deserto, aprendendo e sendo provados por Deus. Tudo aquilo que Deus fala comigo e com você, através da sua palavra, Ele nos põe à prova. Por isso, o texto muito que o irmão Kenny sempre fala aqui para os aniversariantes, né, e resista. Salmo 92 diz o que, irmão Kenny? Ensina-nos a contar os nossos dias para que o quê? Alcancemos o quê? Corações sábios. E o nosso coração só é sábio, amados, quando recebemos o quê? A palavra, a sabedoria de Deus, que é a sua palavra. Então, amados, a vida cristã é uma escola. E muitas vezes não nos damos conta de qual é a lição até termos sido reprovados por Deus. Eu faço uma pergunta para você, meu irmão. E você, minha irmã? Responda a você mesmo. Quantas vezes eu e você não fomos ou estamos sendo reprovados pela palavra de Deus? Sempre, amados. Porque nós somos discípulos. Temos que estar sempre sendo provados pela palavra de Deus. A forma como reagimos às provas da vida revela o que há de fato dentro do nosso coração. Especialmente quando essas provas incluem experiências na vida diária. Porque a vida cristã, amados, é a vida diária. Você pode ter o conhecimento que tiver. Se você não estiver colocando em prática, Deus estiver lhe provando, se você não reconhecer que está errado, se você não se remendar, se você não se corrigir, você está sendo reprovado por Deus. E quando somos reprovados, nós temos que colocar a boca no pó e clamar a misericórdia de Deus. Restaura-me, Senhor. Então, o primeiro ministério que Deus, por intermédio de Moisés, trabalhou na vida do povo esses 40 anos foi que Deus provou o seu povo e continua nos provando de tudo aquilo quanto estamos ouvindo a sua palavra. Se estamos lembrando no nosso dia a dia e se estamos colocando em prática. Primeiro, nos prova. Segundo, ele nos ensina. Versículo 3. Veja o que é que diz. Primeiro, ele prova. Segundo, ele ensina. Ele te humilhou, ele te deixou ter fome e te sustentou com maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar, o quê? A entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Deus nos ensina. A Bíblia diz, amados, no Salmo 78, versículo 21 a 25, que durante a jornada do povo de Deus pelo deserto, diz lá o salmista no Salmo 78, 25 a 21, que Deus enviou-lhes pão dos anjos. Todas as manhãs, Deus enviava para ensiná-los a confiar nele em tudo que precisasse. Porém, o maná era mais do que um sustento físico para o povo. Era também um símbolo do Messias vindouro, que é chamado, lá em João 6, versículo 35, de o pão da vida. E só para relembrar os irmãos, quando Jesus foi tentado por Satanás,
lá em Mateus 4, versículo de 1 a 4, que Jesus foi tentado para transformar pedras em pães. Jesus citou este texto aqui, de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, e sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus mostrou que a palavra de Deus também é o pão de Deus, pois é o próprio Jesus encarnado, porque ele é o Verbo que se fez carne. Ou seja, hoje nós devemos estar nos alimentando de Jesus Cristo. Quando nós estamos nos alimentando com a palavra de Deus, nós estamos alimentando do pão da vida que é Jesus. Por isso que o Senhor, quando os discípulos pedem para que Jesus ensine ele a orar, Jesus ensina a ele, nas nossas necessidades, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E nós devemos começar o nosso dia meditando na palavra de Deus. Quando nos alimentamos da palavra de Deus, estamos nos alimentando de quem? De Jesus Cristo, que é o pão da vida. Para prosseguirmos, Deus nos ensina que nós precisamos da sua palavra para o nosso sustento espiritual todos os dias. E devemos começar o nosso dia nos alimentando com o pão vivo que desceu do céu, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo em nossas vidas. Deus provou o povo, Deus ensinou o povo, mas Deus também, ele diz aqui no versículo 4, que cuidou deste povo e continuará ainda cuidando, pois nós somos filhos de Deus que estamos peregrinando no deserto da vida. Versículo 4, veja só o que é que diz. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos. Meus irmãos, 40 anos caminhando pelo deserto. Diz aqui o texto, não sou eu que estou dizendo. As vestes não se envelheceram, nem os pés do povo que estava caminhando no deserto inchou nesses 40 anos. E o que é isso? O cuidado de Deus para com o seu povo. Deus não apenas alimentou o israelita a cada manhã com pão, com maná que desceu do céu, mas também guardou as roupas que vestiam de se desgastarem e também dos seus pés incharem. Eu acho interessante, não é? Que a linguagem que Deus coloca aqui, manda Moisés colocar, é uma linguagem compreensiva. Que qualquer um lendo com atenção vai entender. As 3 perguntas mais prementes da vida da maior parte das pessoas, principalmente nos nossos dias, é o seguinte: de que eu vou viver? O que comeremos? Ou o que beberemos? Como eu vou me vestir? Certamente o povo fez essa mesma pergunta lá no deserto. E o Senhor supriu todas essas necessidades do seu povo durante 40 anos. E conosco nos nossos dias também não é diferente, amados. Tem pessoas que dizem: o que eu vou comer? Como é que eu vou me sustentar? Como é que eu vou beber? Como eu vou vestir a mim, a meu filho e as minhas filhas? Jesus disse que nós não devemos ficar o quê?
ansiosos por coisa alguma. Está lá em Mateus capítulo 6. Ele diz primeiramente, busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Da mesma forma, o que Deus fez lá no deserto. Deus não deixou nem que as vestes envelhecessem, não passou o fome, necessidade para se alimentar, porque Deus enviou. Não passou também problemas de doenças físicas, onde os pés não se incharam, que talvez poderia o quê? Impedir do povo caminhar. Deus continuou cuidando do seu povo. E a mesma pergunta, Jesus vai responder àqueles que estão ansiosos. Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ouçam a palavra de Deus. Lembrem-se da palavra de Deus. E obedeçam a palavra de Deus. E essas demais coisas que vocês estão preocupados, Deus vai continuar cuidando de vocês, porque vocês estão atravessando um deserto, mas vocês são povo de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus. Apenas faça isso. Busque a sua justiça. Que é a palavra de Deus. Vivam por ela. Sejam justos. Andem corretamente. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. E essas demais coisas vos serão acrescentadas. Mas também, o quarto ministério que Deus realizou por intermédio de Moisés durante aqueles 40 anos, já falei 3, né? Deus provou, Deus ensinou, Deus cuidou do povo, mas Deus também disciplina o povo. Versículo 5, veja o que é que diz. Sabe, pois, no teu coração, que como homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Irmãos, às vezes nós cremos, né, que somos filhos de Deus ou filhas de Deus, mas muitas vezes não queremos ser o quê? Disciplinados pelo nosso pai. Se o nosso pai físico, da carne, nos disciplina para o nosso bem, quanto mais o nosso pai espiritual. Irmãos, Deus passou 40 anos no deserto, disciplinando o povo para tirar o Egito da vida do povo. Vou repetir, viu? Deus passou 40 anos no deserto, disciplinando o povo, ensinando o povo para tirar o Egito da vida do povo. E a mesma coisa ele faz conosco. Ele está nos disciplinando para tirar o quê? O Egito, de onde nós estávamos perdidos, escravos. E ele vai continuar o quê? Disciplinando a mim e a você, que somos filhos e filhas de Deus, para nós tirarmos as práticas do velho mundo que nós estávamos perdendo. Éramos escravos. Por quê? Está escrito lá em Êxodo 4:22, que Deus considerava os filhos de Israel como os seus próprios filhos, a quem ele muito amava. Lá em Êxodo 4:22 diz: Israel é meu filho, meu primogênito. Irmãos, Deus ama o seu povo, por isso que ele disciplina o seu povo. E nós podemos ver aqui, amados, depois de anos de escravidão no Egito, os israelitas precisavam aprender o que era liberdade
e como usá-la com responsabilidade. A mesma coisa acontece conosco, que somos o povo de Deus. Nós precisamos ser disciplinados por Deus, a aprender o que é a liberdade que Deus nos dá e usar esta liberdade com responsabilidade. Não transformar a liberdade que Cristo nos dá em libertinagem. Fazer o que eu penso ou o que eu bem quero. Tem pessoas dentro da igreja que estão confundindo essas coisas. Deus nos torna livres. Nós temos a liberdade hoje de fazer o que é certo. Por isso Ele quer que nós usemos o quê? Esta liberdade com responsabilidade. Antes nós não tínhamos conhecimento, mas agora nós já temos. E temos a liberdade de fazer o que é certo. E não usarmos de libertinagem, achando que devemos fazer, continuar praticando o que praticávamos lá no Egito, no velho mundo onde nós vivíamos, as mesmas práticas. Deus nos disciplina. A disciplina, amados, alguém já disse o seguinte, e eu achei maravilhoso. A disciplina é a preparação da criança para as responsabilidades da vida de adulto. Nós não nascemos de novo ou não? Ou não? Nascemos de novo. Somos como crianças. Mas Deus nos disciplina, nos prepara ainda como criança, quando nós nascemos de novo, para termos responsabilidades na vida, de uma vida de adulto, fazer o que é certo. Mas tem pessoas que estão na igreja, dizem que são crianças e continuam criança, querendo beber ainda leite. Não, amados. Eu pergunto a você, que está aqui me ouvindo. Você faz quantos anos que você nasceu de novo? Que recebeu o novo nascimento? Eu não sei. Eu já sei, a minha. Aí eu pergunto. Nós, como adultos espirituais, temos a responsabilidade de um adulto de fazer aquilo que é certo? Temos que avaliar, amados. Nós devemos crescer e não continuar como crianças. Deus concede a mim e a você o poder do alto de nascermos de novo, mas Ele não quer que fiquemos como criança todo o tempo. Ele vai nos provando, Ele vai nos ensinando, Ele continua cuidando de nós, mas também Ele vai nos disciplinando para crescermos espiritualmente. Como cristãos adultos, termos responsabilidades como cristãos adultos diante de Deus. E, amados, o segredo para o crescimento durante a disciplina é nos humilharmos e nos submetermos à vontade de Deus. Irmãos, só se humilha e submete à vontade de Deus quem verdadeiramente é filho e filha de Deus. Quem não é, amados, não vai ser disciplinado pelo Senhor, vai continuar como rebelde e agindo como um bastardo. É isso que Hebreus diz, lá no capítulo 12, versículo 9, versículo 2. Se não recebemos a disciplina do Senhor,
Deus nos disciplina como filho. Se não recebemos a disciplina do Senhor, somos bastardos e não filhos. Mas o filho recebe. Embora, no momento, não goste, mas depois vai ver que foi bom ter sido disciplinado pelo seu pai. Você, como um adulto aqui, você lembra quando você era criança? E os nossos pais chegavam o quê? Nos disciplinavam. Às vezes até doía. É verdade ou não é? E por que nossos pais faziam isso? Para quando nós estivéssemos já como adultos, nós agíssemos como pessoas adultas. E hoje, amados, nós, com a experiência que nós temos, como adultos, nós agradecemos do fundo do coração a Deus por ter nos dado um pai e uma mãe que nos disciplinou e mostrou o que é certo. Eu mesmo já agradeci muito a Deus. Eu apanhei muito quando era criança. Fui muito disciplinado, principalmente pela minha mãe. Mas hoje eu agradeço a Deus. As lições que ela me ensinou quando criança, quando preciso pegar não é, a vara lá e bater, ela me batia. E dizia, olha, estou fazendo isso, você está errado nisso e nisso. Você tem que fazer assim. E é assim que Deus faz conosco. Deus disciplina, amados. E a correção de Deus, quando nós continuamos rebeldes, vai doer em nossas vidas. Nós vamos sentir os efeitos. É melhor obedecer. Se Deus falar conosco, amados, como filhos e filhas, devemos ser o quê? Obediente ao nosso Pai espiritual. Por isso, este é o primeiro ponto. Não devemos o quê? Esquecer que somos filhos de Deus aqui no deserto da vida. Assim como ele tratou, como nós vimos aqui, o povo durante 40 anos no deserto. Deus provou, Deus ensinou, Deus cuidou e Deus também disciplinou. Ele faz o mesmo conosco nos dias atuais. Ele nos prova, ele nos ensina, ele continua cuidando, mas também, se nós não obedecermos, ele nos disciplina. Eu acho interessante o pessoal, nos dias de hoje, que diz assim, nós não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Isso que Deus fez pelo povo, não foi graça de Deus, não? Deus ser paciente com aquele povo, onde poderia fulminar. Deus ser paciente, passar 40 anos suportando aquele povo, provando, ensinando, cuidando e disciplinando. Isso é o quê? Não é graça, não? É graça. Por isso que a Bíblia diz, o mesmo Deus de ontem é o mesmo hoje e sempre será. É o mesmo Deus. Ele trata da mesma forma. Nós estamos na graça. E eles estavam também lá na graça. Se não fosse graça, eles teriam perecido. Então, amados, não devemos esquecer que estamos no deserto, mas porque nós somos filhos e filhas de Deus. Mas, em segundo e último lugar, não devemos esquecer da bondade e da autoridade de Deus, pois somos peregrinos aqui na terra. Veja o que é que diz, amados, aí. Versículo 10, e vai mostrar a bondade de Deus. E o versículo 18, que diz assim, comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que te deu. Aqui há bondade. 18. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais,
como hoje se vê. Só Deus é bom e só Ele tem autoridade de dizer essas palavras. Ele dá, Ele prometeu e deu aos seus pais. Irmãos, Deus, depois que libertou esse povo, o destino de Israel não era ficar para sempre no deserto, mas sim a terra prometida. Era o lugar da sua herança. Está em Deuteronômio 6:23, que diz: e Deus dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O mesmo acontece, amados, conosco na nossa vida cristã. Nascer de novo, ser redimido do pecado, é só o começo da nossa caminhada com Cristo. E sem dúvida, é um grande começo. Mas devemos nos entregarmos ao Senhor, entregarmos a sua vontade. E aí, como diz Paulo, lá em Romanos 8:37, em Cristo somos mais que vencedores. Por esse motivo, aqui em Deuteronômio, Moisés ademoestou os israelitas a louvarem a Deus depois que estivessem lá, que fizessem as suas refeições, para que não se esquecessem do doador e de tudo quanto ele deu de bom ao seu povo. Não é isso que diz o versículo 10? Comerás lá, ó. Vocês vão se fartar. Não é com escassez, não. Vai ser farto para vocês. E louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Irmãos, assim vai acontecer conosco, amados. Quando acabar o quê? A nossa peregrinação aqui neste mundo. Nós vamos o quê? Nos fartarmos na presença de Deus. Nós vamos estar sentados na mesa com o Senhor Jesus Cristo, com Abraão, como diz lá, Deus lá no capítulo 11 de João, capítulo 12 de João. Ali vai se sentar Isaac, Abraão e Jacó, na mesa com todos nós. Nós estamos aqui de passagem. Por isso, ele exorta a nós não esquecermos, ainda em vida, da bondade e da autoridade de Deus. E por que Deus aqui, amados, ele faz essa exortação por intermédio de Moisés? Irmãos, às vezes, a prosperidade, o conforto, trazem consigo o perigo de nós nos envolvermos tanto com as bênçãos de Deus, a ponto de nos esquecermos daquele que nos abençoou e estarmos rejeitando a sua vontade. Assim, segundo o texto que nós lemos, os israelitas abastardos, a exortação é que eles não deixassem o Senhor, o verdadeiro Deus vivo. Quando estivessem lá na terra prometida, estivessem fartos, com riqueza, com tantas as coisas, eles continuassem obedecendo e louvando a Deus. Porque Deus sabe que a prosperidade e o conforto traz para o coração humano, muitas vezes, de esquecermos de Deus e darmos as costas a Ele. Cairmos na acomodação. Aí é onde entra o quê? A idolatria. A idolatria começa no coração do ser humano
quando a gratidão ao doador é substituído pela cobiça e pelas dádivas que ele próprio nos dá. Você sabia disso? A idolatria pode começar no coração, quando a gratidão e a obediência a Deus é substituída pela cobiça e pelas dádivas. Por isso, quem age assim está agindo ainda como os gentios. Você sabia disso? Porque Paulo diz lá em Romanos 1:21 o seguinte: porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Estão agindo como um povo que não conhece a Deus. Quantas pessoas, amados, crentes, estão, amados. Deus faz com que prosperem, com riquezas mesmo as físicas, e depois de estarem abastados com as suas casas, com os seus bens, não é aquele crente ou aquela crente mais que era obediente a Deus lá no início. Vão ficando acomodados, relapsos, e não mais perseveram como perseveravam, não obedecem mais como obedeciam antes. Aí vem uma pergunta: o que o Senhor faria, segundo o texto aqui, e o que o Senhor faz com pessoas que agem dessa forma nos nossos dias? Sabe o que é que ele faz? Versículo 19 e 20. Vai responder. Olha o que é que diz. Se te esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, até a riqueza, a idolatria, a cobiça, para ter mais e mais. Eu não já lhe dei? Continue me adorando, que eu vou lhe dar mais. Continue me obedecendo, que eu vou lhe dar mais. Segundo a minha vontade. E o servires e o adorares, protesto hoje contra vós outros, que o quê? O que vai acontecer, irmãos? Perecereis. Vocês vão perecer. Sabe por quê? Ao versículo 20. Olha. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vocês vão perecer do mesmo jeito. Porquanto não quisestes obedecer à voz do Senhor, vosso Deus. Profundo, não é, irmãos? Aí você tem que ter fé, amados, para crer numa verdade dessa. Por isso que às vezes, amados irmãos, tem tantas pessoas crentes que estão perecendo aí. E você olha para essas pessoas e diz: eu não sei, fulano ou fulana é uma pessoa crente ou um crente, está passando uma coisa terrível. Irmãos, a Bíblia diz: nada é dado ao homem se do céu não lhe for permitido. Então, amados, olha só, prosperidade pode gerar ingratidão, ingratidão pode gerar idolatria, e isso são os 3 passos para destruição. Quantas pessoas, crentes, Deus já tem feito prosperar, estão com a sede, com a ganância, com a cobiça de ter cada vez mais, e esquecendo dos seus compromissos
que estes fizeram para com Deus. Irmãos, este pecado aqui não se trata apenas de pecado da antiguidade. Está presente em nossos dias de hoje. Sabe aonde? Nos corações, nos lares, nos negócios e até na igreja. As pessoas, amados, têm todo o conforto da igreja. Bancos para se sentarem, água para beberem, microfone para ouvirem. Tudo Deus tem dado ao povo. Mas o povo continua ainda relapso, reclamando, ingrato. Quantos lares, pessoas têm nos seus lares lá, seus armários estão cheios lá. Tem que comer, tem o que beber. Deus dá o sustento, Deus dá um transporte. E ainda continuam ingratos a Deus, cobiçando as coisas dos ímpios. Irmãos, não devemos esquecer da bondade, mas também não devemos esquecer da autoridade que Deus tem sobre nós. Isto é, se somos verdadeiramente filhos e filhas de Deus. Nós não pertencemos mais a nós mesmos. O crente e a crente verdadeira, ela entende isto. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu fui comprado por preço. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 6. Comprado, poste por preço. Glorificai com o vosso corpo, com a vossa vida, a Deus, porque vocês são templo do Espírito Santo. Então, fica aqui, amados, algumas verdades que nós recebemos a bondade de Deus. E não devemos esquecer da sua bondade e da sua autoridade que Ele tem sobre nós. E finalizo dizendo o seguinte: todo cristão, ele já recebeu a riqueza principal, que é a riqueza espiritual que temos em Cristo Jesus. Que riqueza é esta, pastor? Efésios 1:7 e Efésios 2:7 diz que nós somos ricos, recebemos a riqueza da graça de Deus. Efésios 1:18, 3:16, recebemos a riqueza da sua glória. Efésios 2:4, recebemos a riqueza da sua misericórdia. Efésios 3:8, recebemos as insondáveis riquezas de Cristo. Colossenses 2:10, somos completos em Cristo. Colossenses 1:19, Ele habita com toda a sua plenitude em nós. E em Efésios também, capítulo 3, diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você quer riqueza maior do que essa? Tudo o que precisamos é de vivermos ouvindo, lembrando da palavra de Deus no nosso caminhar e obedecendo a palavra de Deus. Tudo o que precisamos é disso para uma vida cristã.
ouçamos a palavra de Deus, que Deus está falando conosco. Lembremos todos os dias, não é só ouvir, e coloquemos em prática todos os dias aquilo que ouvimos, que Deus está nos lembrando, e que coloquemos dia após dia no nosso caminhar. Vivenciarmos toda esta vontade de Deus para as nossas vidas. Era isso que Deus queria que o povo entendesse. E o resto deixasse com Ele. Assim também conosco, amados. É isto que Deus requer de nós. Não nos esqueçamos que somos filhos e filhas de Deus. Estamos caminhando nesse deserto. Não devemos esquecer da bondade e da autoridade de Deus, pois somos peregrinos aqui na terra. Ele é bom, mas também Ele tem toda a autoridade sobre as nossas vidas. E Ele faz bem em ter esta autoridade sobre a minha e a sua vida, que somos filhos e filhas de Deus. Sabe por quê? Senão nós pereceríamos. Que Deus nos abençoe, amados. Não nos esqueçamos do deserto. Já atravessamos, já peregrinamos bastante, mas ainda falta uma longa caminhada à frente para continuarmos glorificando a Deus nos desertos da vida. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, dia após dia. E a nossa oração é: Senhor, nunca deixe de falar conosco por intermédio da sua palavra. Senhor, me dá mente esclarecida para que eu não esqueça dos teus ensinamentos. Senhor, me concede graça para colocar em prática todos os teus ensinamentos em minha vida. A começar em mim. Porque Deus, Ele vai cobrar de cada um isto individualmente. Deus tenha misericórdia de nós e continue tendo, como teve com o povo lá no deserto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.